Beleza, pessoal. Então, basicamente o nosso projeto já está pronto, né? Que a gente vai refinar um pouquinho ele, a gente vai compreender por que que ah, a sequência ela é randômica, mas mais ou menos, né? Ela sempre faz aquele vermelho, amarelo, amarelo, azul, e etc, tá? E a realidade é o seguinte, o nosso método random, ele é de fato um método randômico, né? Ele tem um algoritmo dentro dele que dispara lá alguns cálculos matemáticos e projeta números, tudo bem? O problema todo é que ele começa a partir de um número, tudo bem? Então, se a lógica dele for, pega esse primeiro número, multiplica por 3, multiplica por 5, divide por 8, etc. Isso aí sempre vai ficar igual, tá? Então, se a gente partir do um, né, do número um, aí multiplica por 3, aí dá 3, aí vezes 8, aí 24, aí divide por 8, entendeu? Aí dá 3 de novo. Se ele partir sempre do mesmo número, vai ser sempre a mesma sequência, tudo bem? Então, a ideia é que a gente possa mudar esse número de referência dele, tá? Esse número de referência dele, ele fica que a gente chama de semente, tá? Então, a gente tem um método que chama random seed, tá? Que é random seed. E ele recebe aqui um número inteiro, tudo bem? Então, só pra gente testar aqui, eu vou executar, certo? Então, se nós clicarmos aqui, ele coloca o vermelho, certo? Então, o vermelho. Opa. E agora o amarelo, tudo bem? Se eu mudar a semente dele, eu vou colocar, sei lá, 1. Tudo bem? Posso iniciar a simulação. Se eu clicar agora, vermelho, 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 amarelo. Vai, deu de novo? Calma aí. Random Seed 150. Acho que o padrão vem 1, né? Então vamos lá. Ah lá, é exatamente isso, tá? Então o padrão dele vem 1. Então quando eu coloco 1 ali, é como se ele tivesse aquela mesma coisa, tá? Então quando a gente muda, ele já mudou a ordem aqui, tá? Vou colocar aqui 2, por exemplo. Iniciar a simulação. Começou aqui no azul. Olha lá, azul e azul. Então uma outra ordem, tá? Então para cada semente que a gente tem aqui, né? A gente tem um jogo diferente. Então no nosso caso, e nós precisaríamos ficar mudando isso aqui toda vez que a gente inicia o jogo, tá? O problema é que a gente não vai estar, se a gente tiver com o protótipo na mão, não tem como a gente ficar abrindo código toda hora para fazer isso, né? Então, se a gente mudar isso aqui diretamente no código, a gente vai trocar para algum outro jogo que não aquele que começa com vermelho, mas vai ser sempre aquele jogo, tá? E como que a gente pode resolver isso, tá? A gente pode resolver isso de uma maneira bem criativa até, quando eu vi essa solução, quando eu fiz o meu primeiro Arduino, né? A gente se aproveita de uma funcionalidade dele mesmo, né? Isso aqui é a beleza toda da lógica, tá? Seguinte, pessoal. Essa. E a representação no Tinkercad ele é tão fiel quanto o verdadeiro que eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês, tá? Nós já estudamos aqui as portas digitais, etc., mas nós temos algumas outras portas aqui que são portas analógicas, tá? Diferente das portas digitais, elas conseguem ler valores de 0 até 1023, tá? Então nós temos aí uma faixa de 1024 valores, tudo bem? E geralmente a gente tem algum componente, né? Um potenciômetro, alguma coisa, a gente mede, né? Por exemplo, temperatura, qualquer coisa, e a gente vê, né? A temperatura do ambiente, etc., e coloca aqui nessas portas, tá? A questão toda é o seguinte: quando isso aqui está vazio, não é porque não tem nada espetado que ele está deixando de ler, tá? Porque as correntes elétricas elas também são dissipadas através do ar, tá? E ele consegue perceber até mesmo quando não tem nada conectado ali, tá? Então olha só que coisa louca, tá? Se a gente vier aqui no loop e der um serial.println. E aqui eu vou colocar aqui a função ali, tá, pessoal? A gente não vai entrar em tantos percalços e tantos exemplos aqui da utilização dessas portas. Talvez um outro curso para a gente abordar isso, tá?
Para a gente ler uma porta digital, a gente usava digital read, né? Para ler uma porta analógica, analog read, e a gente passa o número da porta, tá? Que vai de A0 até A5. Vou colocar aqui A0, tudo bem? Olha só que interessante. Se eu iniciar minha simulação aqui, olha os valores que ele consegue pegar, tá? Geralmente a gente conecta aqui, igual eu falei, alguma coisa aqui nessa porta, né? Por exemplo, um termômetro, né? E ele vai captando a energia do ar e coloca aqui. Quando não tem nada, ele fica tentando ler o próprio ar, né? A comunicação de elétrons através do ar. E aí ele gera esses números aqui, né? É, aleatórios, né? Que é exatamente isso que a gente precisa, tudo bem? E se a gente for ver aqui, ó, vou iniciar rapidinho e vou parar. O primeiro número gerado foi 906, tudo bem? Eu vou apagar aqui e vou gerar de novo. Agora, ó, quando eu iniciei de novo, 136. Então é de verdade isso, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar esse artifício aqui e passar esse valor aqui totalmente aleatório, né? Para dentro do meu random seed. Então posso simplesmente ver aqui random seed e passar aqui a leitura da minha porta analógica que ela está tentando ler lá os elétrons do ar, tudo bem? Então, dessa forma aqui a gente consegue agora jogos, esses sim, é, aleatórios, né? É, aleatórios dentro de 0 até 1024, né? É claro que se você conhecer os 1024 jogos, você vai saber que eles vão se repetir em algum momento, tudo bem? Mas acredito que nesse momento a gente não tem essa competência, tá? Então, vamos clicar aqui e vamos ver com qual que ele começa, né? Olha lá, começou no vermelho, vermelho e verde, então já não é mais vermelho e amarelo. Estamos tratando aqui agora de um novo jogo, tá, pessoal? Então, acredito que não tenha mais nada para acrescentar aqui. Daria para a gente fazer outras implementações, mas acredito que para esse início de aprendizado, né, esse é o suficiente, tá? E então, fica assim. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham se engrandecido cognitivamente, né, em conhecimento também, e que isso aqui seja apenas o início nessa carreira aí de sistemas embarcados que a gente pode construir tudo, tá? Talvez a gente ainda possa pensar aqui, ainda nessa série, né, mas acredito que não já, pegar o dispositivo físico mesmo e gravar como que funcionaria a implementação, né? Ligando os componentes e fazendo ele rodar de verdade mesmo, tá? Mas quem deixa isso aí um pouco mais para frente, tudo bem? Mas se vocês tiverem o dispositivo físico, né? É basicamente pegar esse código, colocar lá, passar o cabo de dados e ligar os componentes que vai dar certo, tudo bem? Então, muito obrigado. Até o próximo curso. Tchau, tchau.